Dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes e estamos dando início a mais um dos vídeos do nosso canal Holística e Verdadeira. Sejam todos bem-vindos. É um imenso prazer tê-los aqui conosco. E hoje, dando sequência, dando continuidade à nossa série Desmistificando o Tarô. Série que apresenta as lâminas do tarô de forma terapêutica, didática, simples e analítica. E eu sou a Vanes, e vamos juntos aqui trabalhar, conhecer, desmistificar essa ideia sobre o tarô e sobre as suas cartas. Nós iniciamos com a primeira carta do tarô, aonde nós apresentamos a vocês em que o tarô é como se fosse um mapa, uma rota, uma maneira da pessoa se orientar para onde ir, o que fazer e até entender as consequências de todos esses atos. Iniciamos sempre com a carta do mago, que é a jornada do louco. E o louco não é nada mais, nada menos que o ser humano. O ser humano que passa por suas etapas, que passa por todas as suas situações, seus intempéries, suas conquistas e até os seus fracassos. Então, o mago, ele é a primeira, digamos, parada, a primeira caminhada, né, de toda a jornada desse louco, que é o ser humano. E a segunda carta, a segunda parada, a segunda sequência dessa jornada toda do louco é a papisa ou a sacerdotisa. E é sobre ela que vamos falar hoje. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Aqui na nossa primeira tela, nós temos a carta da papisa. Durante toda a apresentação desse episódio, nós vamos apresentar diversas ilustrações de diversos tipos de tarô, né? Todos embasados na lâmina de hoje, a sacerdotisa ou a papisa. A primeira, nós temos aqui a papisa do tarô de Marsella de 1750, para vocês terem uma ideia de que as lâminas do tarô não é algo de agora, não é atual, é muito, muito antigo. Então, nós vamos fazer uma breve descrição dessa carta, né, dessa figura, como representação da papisa ou a sacerdotisa. Uma mulher sentada, com um livro aberto sobre a saia e a coroa tripla na cabeça. Olha para a esquerda e veste uma túnica vermelha, sobre a qual desdobra um manto azul. Em algumas versões, isso é o oposto. Ela tem um manto vermelho e veste uma túnica azul. Duas partes dessa tiara estão ornadas de florões, que são aquelas flores feitas de metal. Mas a parte superior é simples abóboda, do mesmo estilo das capelas, né? Um véu que lhe cai sobre os ombros cobre totalmente os seus cabelos. Na mesma altura desse véu, por trás, aparece uma cortina cujos pontos de fixação não são visíveis. Tampouco pode ver os seus pés e também a base do trono. Fato curioso que reencontramos esse mesmo estilo de imagem aonde o tronco, o trono, os pés e toda a pessoa, né, a figura está imantada de um manto, praticamente encoberta, nós vamos encontrar esse mesmo estilo de imagem no arcano 21. É que a figura ultrapassa também essa ideia, né? Ela passa um sentido de algo que fica oculto, né? Algo que fica sobre a situação, sob a situação, no caso. E, além disso, a figura ultrapassa a margem superior, né, da lâmina. O extremo da tiara, ele supera a linha negra, um pouco à direita do número 2. Então, isso aqui é padrão. Dessas cartas mais antigas, isso é um padrão. E essa é a representação, essa é a descrição da casa da papisa e a sacerdotisa. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre ela. A história e a iconografia, que é o entendimento
dessa imagem. Aqui vocês podem ver que nós temos outro tipo de tarô, né? Papisa, tarô de Catelyn, Geoffrey Lyon, França, 1557, olha só, mais antiga do que a anterior, né? A tradução exata do nome de tarô de Marsella, dá esse arcano, né? Papisa, é La Papesse, é a papisa. Em outras versões, como a sacerdotisa ou a alta sacerdotisa. Vem do nome que lhe é atribuído modernamente em inglês, The High Priestess. Muitos autores acreditam que a figura da papisa faça ilusão a um fato histórico, ou melhor, lendário, que ocupa um lugar notável na literatura da Idade Média. A pretensa existência de um papa de sexo feminino. Interessante, né? A tradição popular diz que uma mulher ocupou a cadeira de São Pedro sob o nome de João VIII. Embelezada com o correr do tempo, uma das suas versões combina com o simbolismo maternal, que se atribui à estampa. Segundo tal versão, a papisa teria ficado grávida de um de seus familiares. E como não recolheu-se durante a época devida, antes da aparição da barriguinha, o parto teria sido dado em plena rua, durante a procissão entre a igreja de São Clemente e o Palácio de Latrão. Imagine a cena, né? Ela como um papa, tendo um filho e sendo descoberta como uma mulher. Com a dramática descoberta do embuste, o enfurecido séquio papal teria assassinado Joana e seu filho. Segundo tradições romanas, no lugar do homicídio, permaneceu durante séculos um túmulo ordenado por 6 letras P, que poderiam ser ligadas e lidas de maneiras diferentes, jogando com as iniciais comuns de Papa, Pedro, Pai e Parto. Muito interessante, né? Então, a gente já tem uma ideia de que a sacerdotisa, a papisa, ela vem toda carregada de uma energia de uma mulher que viveu por muito tempo a submissão e que teve que esconder literalmente que era mulher e que poderia dar a criação, poderia dar vida por conta dessa ideia do reinado, da sociedade em que a época que ela vivia. A gente sabe que muita coisa mudou, mas a gente também sabe que muita coisa falta mudar, principalmente, não necessariamente só para as mulheres, mas para a sociedade em geral, né? Seguindo aqui a nossa sequência do episódio da série Desmistificando o Tarô, nós temos uma terceira amostra de lâmina de tarô. Essa do tarô de Oswald Walter, publicada em 1927, um pouquinho mais atual, né? Ainda com relação a essa lenda, deve-se assinalar um fato notável. Na célebre Bíblia Ilustrada alemã do ano de 1533, a grande prostituta do Apocalipse está representada com uma tiara na cabeça. A tradição afirma que foi desenhada deste modo por desejo expresso e sugestão de Martim Lutero, esse sempre querendo fazer a diferença, né? De qualquer modo, para o estudo tradicional e iconográfico do tarô, é importante distinguir claramente entre o sentido simbólico e o registro dos fatos históricos. E realmente é importante, porque o sentido não necessariamente tem que vir tralhado, né, parelhado com a ideia histórica, né? Nós vamos ver outras cartas aqui que também trabalham com, inclusive, cargos hierárquicos, né, da época, mas que não necessariamente têm a mesma função desses cargos. Ela simplesmente é uma simbologia sobre a ideia da carta, da lâmina. Também podemos entender que a carta número 2 trabalha com a ideia da passividade, do feminismo, né? Então, ela é passiva, ela é feminina, ela trabalha com yin, está revestida da simbologia do tarô da mesma dignidade receptiva do pontífice, só que com uma base feminina. O Papa, que é a carta do número 5, que é o seu contraposto, né? Nós temos também a carta ao Papa. E a carta à papisa ou à sacerdotisa é uma contraparte, é como se fosse uma outra visão, o lado oposto da carta papisa, que também faz parte das lâminas do tarô.
Enquanto o mágico não poderia permanecer em repouso, que era o primeiro, né, o mago, enfim, a unidade andrógena, onde tudo é impossível e estímulo. A sacerdotisa é o próprio repouso, sentada, majestosa, receptiva, seu reino é binário, quer dizer, ela é uma atuação da segunda força, né, do universo, uma etapa na distinção da polaridade do universo. Se o binário equivale ao conflito, no sentido do rompimento da unidade, de abandono de causa essencial, aonde não existe magnitudes nem os nomes. É também a primeira etapa dolorosa e imprescindível das vias iniciáticas, o começo da busca da identidade. Então essa carta, ela vem toda recheada de energia, né? Ela trabalha com essa energia de uma maneira muito forte. Então nós temos aí esse conflito entre o binário, entre os opostos, nós temos o rompimento da unidade, né, no sentido de que nós não temos mais uma única lei mandando, né, nós temos uma segunda, e ela, além de ser uma segunda posição, ela é contrária à primeira, então ela já cria todo um desequilíbrio, uma desarmonia, uma ação, né? A primeira é dolorosa e imprescindível, das vias iniciáticas. É a primeira etapa em que uma pessoa se aproxima de uma iniciação nova. E é uma coisa dolorida, porque a pessoa tem que fazer muitas vezes concessão, né? Ela tem que deixar algumas coisas do passado e sim verificar, vivenciar, iniciar todo um trabalho para um futuro, para um começo, né? E, acima de tudo, o começo da busca da identidade, é o entendimento de si, né? Aonde a gente tem a papisa como alguém oculto, alguém escondido, né? E se está escondida é porque, de alguma maneira, ela não podia ser representada, não podia ser vista. E por que que ela não podia ser vista? Talvez porque ela mesma não sabia quem era ela, né? Então ela se mantinha oculta para que as pessoas não tivessem entendimento de quem é ela e sim ela aceitar a sua identidade. O interessante disso também é a gente entender que ela trabalha muito com a ideia de, de repouso, de quietação, de passividade. Enquanto o mago é o contrário, né? A primeira carta é o mago apresentando um movimento para toda uma transformação. No caso da sacerdotisa ou a papisa, é exatamente o oposto. É o seu repouso, é a sua quietude que faz com que tudo ocorra da maneira que deveria ocorrer. Nós temos aqui essa sequência, né? Outra representação de carta de lâmina do tarô. Aqui agora, pelo lado mais egípcio, né? É a representação de Ísis, a deusa do amor e da magia, que se tornou a deusa mãe do Egito, né? Então, uma representação, uma ilustração muito bonita, ao meu ver. A sacerdotisa representa a submissão majestosa às existências dessa iniciação, o equilíbrio da repartição elementar de forças que produz um conflito. O arcano 1 era para a encarnação das energias espirituais. O arcano 2, o qual nós estamos falando, sacerdotisa ou a papisa, é quando a aceitação dessa metamorfose ocorre. O reconhecimento prévio da luta entre os princípios negro e branco, noite e dia, yin e yang, os contraditórios, né? Alguns autores veem na sacerdotisa a representação de Ísis, com todas as suas conotações noturnas e ocultas. Também a associam a Cassiopeia, a rainha negra da Etiópia, a mãe da constelação de Andrômeda, a Belquis, a bela rainha de Sabá, para quem Salomão teria composto o Cântico dos Cânticos. Em relação à sacerdotisa, com deusas e rainhas negras ou escura, não parece casual, e acentua a contrapartida da carta a seguir, que vem do simbolismo branco e luminoso e diurno do arcano 3, que é a imperatriz. Então, a sacerdotisa, ela trabalha todo o oculto, né? Ela trabalha toda a ideia da não-luz, mas não que seja algo negativo, mas algo que não esteja ainda posto como reconhecimento, algo que ainda não foi visualizado, ainda não foi demonstrado, né? A gente tem aqui com
Quem é sacerdotisa forma dupla oposta e complementar da feminilidade, enquanto a imperatriz é toda um trabalho de ação no sentido de dominação, de respeito, de imposição. A sacerdotisa é um trabalho de inquietude, né, de quietude, de passividade, de até submissão. Esse símbolo subterrâneo, que se refere ao aspecto esotérico da revelação, teria passado pelo cristianismo sob a forma das virgens negras, cujo ritual se realiza com a frequência numa cripta ou num lugar inacessível. Mãe, esposa celeste, senhora do saber esotérico, a papisa ou sacerdotisa ocupa na escritura do tarô, na estrutura do tarô, o lugar de porta, de passagem entre o exterior e o interior, do ponto imóvel e comum entre a casa e a rua. É onde a mulher, no caso, a pessoa consulente, está no sentido de iniciação, de, a partir dali, ela ter uma sequência. E só lembrando que essa carta, ela é uma carta feminina, ela tem todos os traços característicos do trabalho feminismo, né? Mas ela não é só tirada para mulheres. O tarô não trabalha só com as mulheres, ela trabalha com o público em geral. Então, mesmo que um homem pegue essa carta, ele vai trabalhar exatamente nessa energia. Não que ele vai ter uma energia feminina, mas ele vai trabalhar, ele vai poder transmutar a vida dele com toda essa ideia da energia dessa câmara, que é uma coisa mais de quietude, é uma questão mais dos controvérsios, das contrariedades, do início dos seus caminhos. Então, mesmo sendo um homem, a vibração dessa carta trabalha exatamente na mesma posição, independente do seu gênero. Dando sequência, a gente vai ter agora os significados simbólicos desse tarô, dessa lâmina. A lâmina da sacerdotisa ou papisa, ela trabalha com a sabedoria, a gnose, a casa de Deus e do homem, o santuário, a lei, a cabala, a igreja oculta e a reflexão. Fala também do binário, do princípio feminino, receptivo e materno. Trabalha com o mistério, a intuição, piedade, paciência e influência saturnina passiva. Então, esse é o significado e simbolismo da lâmina do tarô, a sacerdotisa ou papisa. Mesmo sendo um homem, ele vai trabalhar energeticamente, vibralmente, sobre todas essas energias, desde a questão da sabedoria, da gnose, da igreja oculta e reflexão, até a ideia da intuição, da piedade, da paciência, e tem, acima de tudo, a influência de Saturno, mas uma influência mais passiva, mais moderada. Temos também uma interpretação usual sobre essa carta que trabalha de uma maneira muito forte também. E aqui a gente está mostrando uma outra ilustração de um outro tarô. Eu não tive aqui uma informação maior de qual o nome, de qual é a data, mas a gente vê a diferença, a atualização, a modernização dessa carta. Essa sacerdotisa, ela já não está tão encoberta, ela nem senta num trono, né? E ela, de certa forma, deixa partes do seu corpo e dos seus cabelos à mostra, apresentando que mesmo tendo toda essa representação do Papa, dessa quietude, ela tem presença, ela não se deixa ser submissa, ela tem esse trabalho de submissão, mas ela tem um controle disso. É como se ela deixasse os outros acreditarem que ela não está no controle, né? Nós temos aqui também uma representação de um tigre, que é exatamente o oposto do leão, né? Na religião, na ideia, o leão é o rei, né? É o dominador, é aquele que comanda a selva. E na ideia do tigre, ele é o seu contraposto, né? É aquela área, aquela ideia mais feminina, mais sensível, que também tem, tanto quanto o leão, um poder, a dominação, né? O reinado sobre aquele local. E aí a gente tem as três luas, né, representando o poder do mistério, né, da mulher, da ideia de que algo sempre está encoberto, mas por uma questão de sabedoria.
Aí a gente tem aqui as interpretações, né? Na realidade, eu trabalho muito com essas interpretações aqui. Então, a gente tem, quando essa carta é tirada e apresentada sozinha ou em combinação, nós temos essas interpretações. Reserva, discrição, silêncio, meditação, fé, confiança atenta, paciência, sentimento religioso, resignação, favorável a coisas ocultas. No mental, ela trabalha com grande riqueza de ideias, responde a problemas concretos melhor do que as questões vagas. Na parte emocional, ela é amistosa, ela recebe bem os seus obstáculos, mas não é afetuosa, não é carinhosa, mas é cuidadosa. No físico, ela tem uma situação garantida. Ela é o poder sobre os acontecimentos, ela tem um controle sobre as coisas. A revelação de coisas ocultas, a segurança de triunfo sobre o mal, tem sempre boa saúde, mas com um ritmo físico mais lento, mais cuidadoso, mais zeloso. Nessa carta, quando a gente tira um dos desafios, né, os seus desafios e sombras têm a ver com dissimulação, né, hipocrisia, intenções secretas, mesquinharia, inação, preguiça, rancor, disposição hostil ou indiferença, misticismo absorvente e fanático, peso, passividade e carga. As intuições que traz invertem o sentido e se tornam falsas. Atraso, lentidão nas realizações. Então, essa carta, quando ela é representada, ela é vinda à leitura do tarô, ela tem toda essa interpretação. É óbvio que se ela tiver uma combinação, as interpretações vão ser mais para uma situação do que para outra. E também vai ter toda a influência do ser, do consulente que está ali, como eu já disse, independente do seu gênero. Mas o padrão dessa carta é exatamente essa vibração, né? De uma ideia mais entre as contradições, o poder sem apresentar que tem, e a ideia feminina, trabalhando muito forte, principalmente na intuição. E agora, nós vamos fazer uma pequena interpretação da minha ideia, da minha base da tirada do tarô. Essa é a carta que eu geralmente uso. Esse é a sacerdotisa do tarô mitológico, né? É um trabalho em que a gente tem toda a complementação da simbologia da sacerdotisa, ou a papisa, mas relacionada a toda a história, a mitologia grega. Então, a sacerdotisa aqui, ela tem todo o embasamento de uma mulher que está descendo escadas, né? Então, ela está decrescendo. Essa seria uma das representações da sua submissão. Ao invés de subir, ela desce. Nós temos aqui também a representação da escuridão onde ela está e da claridade que ela deixa para trás. É como se ela estivesse sempre de costas para essa realidade mais animada, mais feliz, aonde ela tem que ter uma concentração, tem que ter um trabalho mais interno e obscuro. Ela segura na mão uma maçã, que representa totalmente a sabedoria. O seu vestido, ele é um vestido trabalhado na ideia de constância, né? De frequência, onde a gente não vê o final dele. A gente não tem ideia se ele parou aqui ou se ele tem uma sequência. Então, aqui nesse tarô, o trabalho é que sempre a sacerdotisa vai estar no seu conhecimento de sabedoria frequente. Como a gente pode ver, essa carta demonstra, né, apresenta os cabelos da sacerdotisa. E por que que nessa carta ele representa? Porque ele tem um acordo sobre a contrariedade. Não só nos cabelos apresentados, como também na roupa, onde a gente tem a tonalidade do cabelo escuro e o vestido numa tonalidade mais clara. Nós temos essa contrariedade, esse trabalho da contrariedade muito bem explicado aqui. Temos também os dois pilares, que seriam as estruturas da contrariedade, onde a pessoa tenha dúbio, né, a ideia dúbia de sempre estar em dúvida, mas que de alguma forma ela tem o controle dessa dúvida. Ela consegue sempre se entender, se compreender através dessa dúvida. Outra situação interessante também é a ideia do descer, né, como eu já tinha dito, relacionada à submissão. A ideia em que a pessoa
mantém o seu controle, mesmo sendo dominada por outros. Aqui a gente também tem a ideia de que ela não desceu totalmente, ela ainda está no desenvolvimento. Então não significa que ela está sempre por baixo. Ela tem uma ideia do que ela faz, daquela posição que ela está, e isso lhe agrada, lhe faz sentir, de certa forma, no poder, né? Até porque ela tem uma coroa, então ela tem o poder, sim. Só que, de certa forma, ela prefere manter a sabedoria da inquietude, do silêncio, da introspecção, do mistério, a fazer valer as suas leis. Até porque ela sabe que suas leis vão valer de forma automática. Quando essa carta é tirada a alguém, a ideia dela é: você ainda tem uma submissão muito forte de energia em ti, mas você tem esse conhecimento, usa do poder dessa submissão para se fortalecer, como se você estivesse ali simplesmente paradinha, ganhando tempo, para que no seguinte passo dessa caminhada você realmente mostre quem você é. E vocês vão ver que realmente essa sequência é assim. Nós temos essa sacerdotisa, essa papisa, que demonstra essa passividade, mas a gente vai ter a sequência disso, que vai dizer que, mesmo estando sempre aparentemente passiva, o seu interno é ação pura. Sendo assim, nós vamos encerrar a nossa série de hoje, nosso episódio da série Desmistificando o Tarô, né? Agradecendo imensamente a presença de todos e contando com vocês no nosso próximo episódio, na nossa próxima sequência, onde nós vamos continuar toda a apresentação, o estudo, o trabalho sobre o tarô. Eu espero que vocês estejam aqui comigo, em companhia. Agradeço imensamente a atenção e peço para que, se gostou, compartilhe, curte o nosso canal. É importante para a gente ter esse toque, essa ideia, essa inscrição de vocês, né? E falando em inscrição, inscreva-se ao canal, né? Fique conosco, né? E coloque lá no sininho que você deseja a continuação dessa série, ou até mesmo os outros vídeos que a gente sempre passa aqui. Eu, Vanes, me despeço, agradecer imensamente a atenção, desejando a vocês todos lindos dias e aguardando vocês para o nosso próximo episódio aqui da nossa série Desmistificando o Tarô. Abraço de Luiz Avanes. Até uma próxima. Bye, bye. Friends.